Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional. Um grande abraço para você que está assistindo também agora no gravado. É sempre a oportunidade de estarmos prosperando. Prosperar é uma decisão. Todos os dias você decide prosperar, iniciando aqui no ICP Academy, para que nós possamos prosperar ainda mais hoje. Celiane Cabral estará dando continuidade ao Clube da Leitura Próspera, Clube do Livro Leitura Próspera, onde nós estaremos aqui hoje ouvindo Celiane com o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uma reflexão muito profunda para que nós possamos buscar o autoconhecimento. E aí, reforçando, olha só, este é o sexto livro esse ano do Clube do Livro Leitura Próspera. Todos os livros em PDF estão disponíveis na nossa plataforma, que você pode assistir às aulas anteriores, né, gravadas, como também baixar o arquivo em PDF, se for o caso preferir, mandar imprimir para que possa ter o arquivo físico, como também fazer a leitura através do PDF, para que nós possamos ter essa manhã aqui no Brasil, né? Porque em Portugal já é de tarde, nossos alunos portugueses já estão à tarde aí. Vamos aqui prosperar com Celiane Cabral nessa leitura do livro. Celiane, bom dia, Celiane. Vamos Vamos prosperar? prosperar? Bom dia, negreiros. Bom dia, você que está aí conectadinho no ICP Academy. Vamos prosperar, sim. Muito bom ver vocês. Tô vendo algumas carinhas que fazia dias que eu não via. E que bom mesmo poder estar aqui conectado com vocês nessa manhã, dessa terça-feira, já de agosto. Gente, toque, toque, Natal já tá aí. A Mônica, que trabalha com as artes, Mônica, já deve estar pensando nas coisas do Natal. Tá ou não tá, Mônica? Já tá pensando, hein, Mônica? Já com aquela sensação assim, já tenho que adiantar logo, que já tá chegando. Muito, né? Do vídeo. O meu vídeo fechou? Ah, fechou. Pronto. Pois é. Então, imagina a quantidade de coisas que a gente lá em dezembro do ano passado falou assim, não, nesse ano de 2025 vai ser o ano. E a gente acaba que se promete muitas coisas e às vezes até apenas esse horário, né, gente, do ICP Academy, acaba que muitas pessoas não conseguem. Mas a vida é isso, a vida a gente não pode é ficar parado, né? A vida é movimento, a gente já aprendeu isso, a gente sabe que a vida está associada ao movimento. Aí a gente pergunta, e o que que tu faz aí parado, então, né? Se a vida é movimento e tu tá parado, então isso significa alguma coisa. Isso significa que precisa movimentar-se. Uma das coisas mais potentes que nós temos nesta vida, e aliás é por ela que a gente reconhece que a gente está vivo, ou a gente percebe que outra pessoa está viva, de forma generalizada, é quando essa pessoa ainda respira, mas não só a pessoa. Tudo que respira está vivo. Se está vivendo é outra coisa, mas tudo que está vivo respira, né? A gente sabe as plantas, os animais, as bactérias, os vírus, tudo. Todos os seres vivos se reconhecem porque respiram. Então a gente vai agora buscar o mais confortável possível perceber essa respiração de vida, porque eu gosto de falar isso e faço questão de falar isso. Durante essa leitura, com um título tão brilhante como esse, eu fui atrás de saber depois, né? Isso já bem antes. Onde que ela tinha tirado, a autora do livro, onde que ela tinha tirado esse nome para o livro? Vocês não vão acreditar de onde a Ana Cláudia Quintana trouxe o nome para esse livro. Vocês não fazem nem ideia. A morte é um dia que vale a pena viver foi uma frase que ela escutou daquele capitão do filme Piratas do Caribe. Ela é apaixonada
pelos Piratas do Caribe. Os filmes, ela conhece todas as séries, tudo. E ela disse que estava escrevendo o livro quando aquele que fica, eu não sei o nome direito dele, mas que fica todo, né? É o comandante de tudo, que tem aquela barba, que tudo ali é vivo. É, não foi o Jack Sparrow, foi o outro, aquele que é o comandante mesmo, que tem a. Ele virou pro Jack Sparrow e falou para ele que a morte era um dia que valia a pena viver. Aí ela encontrei o nome do livro. Então, para você ver que quando a pessoa, né, está assim completamente conectada com o universo, foi essa leitura que eu fiz. A gente recebe aquilo que a gente busca, né, o tempo todo. E esse livro foi o grande livro, é o grande best-seller da vida dela, é o livro que transformou financeiramente a vida dela. Então, esse livro ele já foi traduzido em diversas línguas, está aí em diversos países, é um livro que não para de vender. Então, é o livro que transformou a vida dela financeiramente, né? E assim, Então, Yane, eu me lembro oi, agora que você falou. Bom dia, pessoal, tudo bom bem? dia. É, eu fiquei mais ainda apaixonada por esse livro, tanto que eu tô aqui com ele na mão agora, ó. Fiquei tão apaixonada porque eu estava assistindo. Eu não gosto de assistir novelas, mas quando eu estava viajando lá no hotel, um dia a gente estava muito cansada e eu resolvi colocar as pernas para cima e liguei a televisão. E estava passando aquela novela O Bom Sucesso, uma novela antiga, e eu acho que não muito antiga, com Antônio Fagundes. E de repente, quando eu estava ali cansada e tudo, a minha amiga resolveu não tirar do canal e a gente ficou assistindo. Quando apareceu o Antônio Fagundes na biblioteca. E parece que a novela toda é toda em cima dessa história nessa biblioteca, ele. E aí ele resolve, ele está falando de um livro com até uma atriz que na novela chamava Paloma. E aí ele menciona, pega o livro na mão, eu digo, eu não acredito, esse livro a gente está lendo. E aí eu disse, não, não, não tira daí não, que eu quero ver o que ele vai dizer. Aí ele pega o livro dela e fala exatamente isso. Diz que ele está no estado terminal, né, na novela, e ele diz que ele encontrou na Ana Cláudia Quintana Arantes, neste livro, a esperança dele compreender que ele precisava viver mais do que morrer. E aí ele conta exatamente isso, no comecinho, que de onde ela tinha tirado o nome do livro. E ele conta que essa história mesmo, que ela é apaixonada pelos filmes, e é aquele. Eu esqueci o nome do personagem do filme, mas é esse mesmo que tem a opção de É, tentáculos, assim, né? conectar. Ele tem. Eu não sei o nome dele também. Fala essa frase. E aí ele diz, o Antônio Fagundes, que quando ela ouviu essa frase, a frase impactou tanto ela que ela passou o dia inteiro, né, no hospital pensando nessa frase. E foi daí, ela já estava rabiscando, né? Ele fala que ela já estava rabiscando o livro, mas ainda não tinha o título do livro. E foi quando ela realmente teve essa inspiração. Então, gente, olha. E aí ele fala na novela que ele começa a descobrir que a vida era realmente, que a morte realmente valia a pena. Tanto que a partir desse episódio, ele muda completamente Muda. a história dele na novela. Então, assim, e aí eu fiquei, gente, eu tô apaixonada. E aí, assim, aí eu acabei adquirindo aqui o livro, né? Porque a gente precisa ler mais de uma vez. Até ele fala isso no episódio lá. Eu assisti o segundo capítulo, porque ele terminou falando, e aí depois ele volta no episódio e diz assim: eu indico para você, que era atriz, né, que você não pare de pensar. Que eu estou morrendo, ele diz assim: eu estou morrendo, o corpo físico, mas eu quero dizer que eu estou entendendo que essa minha morte vai valer a pena. E no final da novela, né, depois eu fui lá assistir o resuminho, né, li, escrevi, no final da resumo ele volta de novo com a frase dela, né, e diz que realmente ele aprendeu a viver foi com a morte. Então, gente, é fantástico, viu? Aliás, hoje eu estou aqui com o meu livrinho. Que delícia, que delícia. É isso mesmo.
Olha que coisa boa. Então, a gente vai fazer agora uma respiração para a gente ter essa conexão com a nossa vida, para a gente compreender e abrir espaço para mais entendimentos, mais insight, com generosidade, porque eu vou voltar a dizer para vocês, eu quero estar bem viva no dia da minha morte. Eu não sei vocês, mas eu quero viver até eu morrer. Eu quero estar bem viva no dia da minha morte. É, eu tenho uma família, assim, que é uma família que as pessoas têm uma longevidade, né? Assim, morrem com uma idade cronológica já bem avançada. Eu tenho 53 anos e eu nunca participei de um sepultamento, de um velório, de nenhum parente muito próximo, sim, da minha família, ou assim, muito próximo de minha mãe, não. Agora a gente está vivendo um episódio, a gente está com um tio, um irmão da minha mãe, que está com câncer, né? E está numa fase terminal, mas ele ainda está bem, disposto, está seguindo um tratamento, mas a gente, toda a família já sabe que ele já está nesse percurso. E eu estou justamente fazendo algumas sessões com ele, a gente está conversando, ele está compreendendo isso. No início já foi bem mais desafiante, hoje ele está vivendo mesmo, como ele diz. Não, ele me chama de Célia, né? Ele diz assim, Célia, toda vez que a gente conversa, eu lembro que você falou assim para mim. A diferença de você saber que você estar doente é que o senhor pode aproveitar mais ainda a sua vida do que eu que me iludo achando que, né, por não saber, não ter uma doença terminal, a morte não vai chegar para mim. Pode chegar de forma tão inesperada que aí eu não tive essa consciência que o senhor tem. Então, partindo disso, ele começou realmente a olhar o que, principalmente as pessoas que estão ao redor dele. Minha mãe fez agora 80 anos e aí minha mãe ligou para ele, ele falou: vou ficar deitado aí numa rede vendo todo mundo, mas eu não vou ficar em casa. Por que que eu ficaria em casa? Só quero que você avise a Célia que se eu começar a sentir muita dor, vão ter que dar um jeito de me trazer para casa. Aí eu fiz esse compromisso com minha mãe, né, para dizer para ele: não, se ele começar a sentir muita dor, diga para ele que a gente vai deixar ele na casa dele. Então, ele foi e ficou o dia inteiro deitado numa rede, os irmãos iam, ficavam ao redor e conversaram e sorriam. E ele falou para mim: eu vou estar presente aonde eu puder estar presente com esta matéria, eu vou aproveitar. Então, começou a criar uma consciência de realmente estar vivo até o dia da morte. Isso é estar vivo até o dia da morte, é querer estar ali presente. Então, assim, a minha mãe, ela falava assim, falava não, ela fala ainda, né? Que por esse fato da gente ter uma família que vive muitos anos, né? E a gente não ter essa experiência de estar vivendo, ela fala assim, são tudo um monte de fraco. Quando alguém morre na família, eu fico tudo desesperado, né? E aí eu disse assim para ela, mãe, a senhora acredita que eu nunca fui no enterro de um parente nosso, assim, tão próximo? Aí ela me olhou e disse, nunca, né, filho? Eu disse, não, eu disse assim para ela, mas no meu eu vou. Aí ela começou a sorrir, disse, se desse para não ir no da gente, né? Eu digo, não, mas no meu eu vou, eu vou. No meu enterro, a senhora pode ficar tranquila que eu vou estar lá. Então, isso é uma forma divertida da gente falar sobre isso, da gente brincar sobre isso. Por quê? Porque é algo que nós vamos viver, né? Já está aí assinado e decretado. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai se apropriar dessa vida. Então, você vai, ó, inspirar bem forte, ó, inspira, prende essa respiração aqui no peito, segura e depois solta, ó. Inspira, prende, solta. Inspira, prende, solta. Mais uma vez, inspira grande, segura, solta. Abre os olhos,
Escolhe um ponto fixo e movimenta somente os olhos, o globo ocular, para cima, para baixo, esquerda, direita. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Movimenta esses olhos, vai, deixa a cabeça parada e mexe só os olhos. Faz para cima, para baixo, esquerda, direita. Isso. Esse exercício a gente já sabe que é para aumentar a nossa concentração. Sejam bem-vindos quem está aí pela primeira vez. E eu quero agora ampliar a consciência de vocês sobre essa respiração. Quando a gente inspira, ó, que a gente prende, e aí depois a gente solta. Não gerou em você uma sensação de que a vida parou quando você está segurando a respiração? Ó, inspira. Quando você para, parece que a vida para, né? Não é assim? Dá uma sensação de que, poxa, tá tudo paradinho. Aí eu volto, expiro, volto novamente a ter o movimento. Então, essa respiração, ela serve muito para. Eliane, Oi. sempre quando eu faço, eu fico tonta. Vai ficar sempre assim? Não, esse sinal de você ficar tonta é porque a sua oxigenação tá muito ruim, Léo. Ou seja, você está oxigenando muito pouco. Certo? Então, quando você começa a fazer essa respiração mais profunda, principalmente a inspiração, que é, o que que acontece? Você oxigena mais as células, e essa oxigenação, ela vai para o cérebro também. E aí ela vai num volume, numa quantidade maior. Aí dá essa sensação de tontura por causa do seu sistema vestibular. Então, o ideal é que você pratique essas respirações mais profundas para você oxigenar mais, tá? Então é só por isso que causa essa tontura. Um outro fator também que causa é porque você está sentada, né? E sentada a gente precisa usar esse sistema vestibular e dar essa tontura mesmo para algumas pessoas que estão oxigenando pouco. Se você deitar, mesmo tendo essa oxigenação pouca, você não vai ficar tonta. Mas para corrigir isso aí, precisa melhorar a respiração, tá? A quantidade de oxigênio. Então, respira mais. Tira momentos mesmos para você respirar mais. Quer fazer sem sentir essa sensação? Faz deitada, entendeu? Deita e tira. Se você fizer 3 minutinhos por dia dessa respiração profunda, você vai zerar essa sintomatologia e o teu sistema agradece. Oxigenando mais, quais são os ganhos que você tem? Você melhora a excretação do seu corpo de toxinas, porque o maior órgão, né, que retira a toxina do seu corpo é a nossa respiração. Você aumenta o quê? O seu foco, a sua concentração, diminui os devaneios, que é essas saídas dos pensamentos para ficar devagando, melhora a textura da pele. Então, quando a gente respira corretamente, quando a gente respira de forma abundante, a gente tem muitos benefícios, tá bom? Então, fica essa Tá, dica aí, ó. obrigada. Tudo em cima da pergunta da Maria Leal. Vamos agora para o nosso texto maravilhoso. Tá aqui. Vamos lá. Nós paramos aqui, ó. A experiência de transcender é sempre sagrada. É como experimentar água do mar. Água do mar, em qualquer parte do planeta, será sempre salgada. Sempre que experimentarmos o mar, será salgado. Sempre que experimentarmos a transcendência, será sagrada. Sempre. Se fosse possível entrar em uma máquina de ressonância funcional no momento da transcendência, podemos ter certeza, a área do nosso cérebro que se acenderia é a do sagrado, do que é valor, do que é bom e verdadeiro para nós. Não sei se é correto dizer que deveríamos questionar o que é sagrado para nós. O que é Deus para nós? Perguntarmos a nós mesmos a respeito do que é Deus é muito perigoso. O texto não está sendo compartilhado conosco. É verdade.
O Negreiros acabou de identificar isso também. Sabe o que eu fiz? Abri só para mim. Olha que belezinha. Qual é a página, assim, pelo menos qual é o livro? Eu quero Ó, acompanhar aqui com o livro. pro- Obrigada, gente. Vocês não demorem muito para falar quando vocês verem assim, porque eu tô aqui, ó, empolgadíssima. No livro físico, é a página 100 e... Deixa eu ver bem aqui. Bem aqui. Deixa eu dar no... Nós já Peraí, deixa. cantado, estão quase terminando. Já estamos quase terminando. Deixa eu achar para ti aqui, né? Eu Deixa eu tenho ver. que olhar o que você está falando. Mas eu tava com ele aberto bem aqui antes de começar, eu olhei antes. É a parte que ela fala dos zumbis Não, existenciais, não, já está mais para frente um pouco. um pouquinho, Uhum. A dimensão espiritual do sentimento humano é dentro desse bloquinho. onde todos É, chegaram. para ti é na página 124, Paula. Tá ótimo. 124. Começamos bem aqui, ó. A experiência de transcender. Certo? Achei, achei. Obrigada. Pronto, pronto. Aí, vamos lá. Tem gente que nunca tinha nem lido um livro esse ano, já está na página 124 de um, hein? Aí vamos lá. Não sei se é correto dizer que deveríamos questionar o que é sagrado para nós, o que é Deus para nós. Perguntamos a nós mesmos a respeito do que é Deus é muito perigoso. Mas isso virá quando estivermos diante de uma morte, da nossa ou da de alguém que amamos muito. Então, vale a pena se preparar para essa avaliação final da fé. Como fica a sua fé na hora de viver seus tempos finais e reconhecer que sua missão terminou? O sofrimento pode ser o gatilho da sua transformação como ser humano. Pode ser no momento de perceber uma versão totalmente nova de Deus. Se pensarmos que cada um de nós, internamente, tem um reino de Deus. Cada um de nós tem uma versão inédita, pessoal desse divino. E quando achamos que sabemos tudo sobre o divino e sagrado e nos colocamos diante de uma pessoa que está morrendo, esse Deus que mora dentro de nós vai nos mostrar de verdade quem é o divino e quem é o sagrado dentro de nós. Isso chega a ser emocionante, gente. Tem parte desse livro que mexe, né? O mais perigoso, porém, é quando pensamos ter certeza de que sabemos o que é melhor em relação à religião. E, com isso, interrompemos o fluxo de relacionamento com o paciente, baseando-nos na nossa perspectiva religiosa. Isso é um desastre. Seria muito melhor se todos os profissionais que trabalharem com cuidados paliativos fossem simplesmente ateus essenciais. Porque o ateu puro tem pelo menos uma curiosidade antropológica a respeito da crença do outro. O ateu verdadeiro, aquele de berço, é um cara de paz que respeita a opinião e a crença de qualquer um. Ele não julga. Ele é um curioso. Os ateus convertidos, não. Eles são fundamentalistas, como qualquer religioso, e fazem guerras para provar que Deus não existe. Então, entendo o ateu convertido como uma religião também. Uma religião que quer provar que Deus não existe. Os profissionais de saúde que querem converter o paciente à própria religião podem ser perigosos. Quando se convencem de que o paciente sofre por não ter escolhido o caminho que julgam ser o correto, já se declaram incapazes de compreender a grandiosidade do caminho escolhido. Alguém sempre pensa ou fala que aquele paciente não aceitou Jesus no coração, por isso está morrendo. E quando pensa ou diz isso, assume que esse Jesus também não entrou em seu coração, pois
Se o tivesse feito, jamais diria ou pensaria isso de alguém que sofre diante da própria morte. Jesus, Buda, pensemos em qualquer guru ou liderança espiritual. Todos morrem. A morte é um ato sagrado. A disponibilidade de aceitar e tentar desvendar o entendimento do outro representa o grande desafio de cuidar da espiritualidade. Por isso digo que, para cuidar de alguém que está morrendo, é preciso libertar-se do nosso conhecimento, dos nossos preconceitos. Não há um caminho que todos devam percorrer, pois cada pessoa que surge diante de nós é um novo modelo de vida, um novo universo. Esse universo é algo tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão único e complexo que expõe a nossa pequenez. Quando ajudamos as pessoas à volta, especialmente as da família, a perceber o quão grandioso é o processo de morrer, tudo fica muito mais claro e flui melhor. É possível entregar-se a esse fluxo do rio que vai em direção ao mar com tranquilidade, sem dúvidas, sem correr ou acelerar, sem nadar contra a correnteza de nós mesmos. Acompanhamos o ritmo da pessoa que parte. Nessa intenção verdadeiramente humana, a religião, na sua essência, é um caminho maravilhoso que se conecta a alguma coisa sagrada dentro de você. Talvez Deus não esteja no outro ou dentro de você. Talvez a verdade seja que estamos todos dentro de Deus. Ao longo desse tempo, cuidando de tantas pessoas incríveis, percebi que o que faz girar esse eixo de espiritualidade dentro de cada um de nós é o amor e a verdade que vivemos com integridade. O amor que sentimos, pensamos, falamos e vivemos. A verdade que sentimos, pensamos, falamos e vivemos. Não importa qual é a nossa religião, não importa se acreditamos ou não em Deus, se a nossa espiritualidade estiver sobre uma base de amor, a verdade vivenciar, a verdade, cadê? Uma base de amor e verdade vivenciados e não somente conceituados, não importa o caminho que escolhemos, a vida dará certo sempre. Arrependimentos. Deixamos em suspenso as nossas descrenças e não fomos os únicos. Neil Peart. Olhar para trás diante da finitude é o que traz mais inquietação. Diante da consciência da morte, olhamos para a vida que tivemos até aquele momento e repensamos nossas escolhas. Chega aquele momento em que pensamos: será que eu vim pelo caminho certo? Será que eu será que se eu tivesse dado a volta teria sido mais rico e a morte teria demorado mais tempo para chegar? A primeira pergunta que nos fazemos quando confrontamos com a finitude é: será que havia algum jeito de não estar ali? Vem à nossa mente ideias como: se eu não tivesse fumado, não teria câncer de pulmão. Se eu não tivesse dirigido bêbado, não estaria aqui. Se tivesse vivido de um jeito mais saudável, não estaria agora com as coronárias entupidas. Se eu não tivesse nascido nessa família, não teria esta doença. Quando temos tempo, podemos fazer uma nova escolha, pois o arrependimento pressupõe que ainda é possível fazer um retorno e seguir adiante pelo caminho que passamos a considerar certo. Quando não temos tempo, porém, o arrependimento é clássico. Erramos e estamos condenados. Esquecemos que quando fizemos aquela escolha que hoje julgamos errada, nem nos demos conta de que estávamos indo para o lado errado. No livro Antes de Partir, Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas Diante da Morte, a enfermeira australiana Bernie White
relata a sua experiência com pacientes em fase final de vida, conhecido como os pacientes terminais. Em suas visitas domiciliares, ela começou a perceber que nas conversas que teve com pessoas à beira da morte, havia alguns discursos recorrentes ligados ao arrependimento. Browne descreveu os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer e foi muito precisa em sua descrição. Vejo o mesmo no meu dia a dia com os meus pacientes. Gente, abre o coração. Nós que estamos vivos nestes momentos, vamos nos apropriarmos desses 5 motivos, dessas 5 dores, desses 5 arrependimentos que as pessoas que estão em fase terminais têm. Isso aqui é uma lição para a gente que está vivo agora lendo isso aqui. O primeiro desses arrependimentos é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Ainda dá tempo, nós estamos vivos, vamos lá. Muita gente se arrepende disso. E quando a morte se aproxima, ao fazer o balanço de uma vida desperdiçada, quer de volta o tempo que entregou ao outro. Aquele tempo em que fez coisas que acreditava serem boas para o outro, só que ninguém pediu nada. A pessoa fez porque quis fazer, pelos motivos mais nobres ou mais egoístas possíveis. Quase sempre, quando fazemos alguma coisa para agradar a alguém, fazemos por acreditar que assim contribuímos para a felicidade dessa pessoa. Nas entrelinhas, são escolhas para validar nossa importância na vida desse alguém. No entanto, pensemos, usar nosso tempo de vida para nos tornarmos importantes na vida de outra pessoa é escolher um caminho bem torto para existir. Se pudermos ser nós mesmos, e se isso fizer de nós seres amados apenas pelo que somos, isto é felicidade e completude. No entanto, se precisarmos nos tornar outra pessoa para nos considerarmos amados, há algo errado. É quase certo que nos arrependeremos depois. Não podemos ser aquilo que representamos para o outro. É um caminho muito perigoso. Voltando àquela situação de acompanhar alguém no momento da morte, é fundamental que se entenda: a pessoa não está morrendo para que nós nos sintamos úteis. Não é esse o propósito. Não estar ali para nos dar a certeza que servirmos para alguma coisa. Ficar ao lado de alguém que está morrendo é muito maior do que a nossa existência. Nossa existência existe para existirmos. É tão simples como respirar. Só que ao longo da vida, terceirizamos os beneficiários das nossas decisões, oferecendo-as a pessoas que não pediram essa escolha. Por exemplo, então vou trabalhar muito porque quero dar o melhor para os meus filhos. Não vou comer, não vou dormir, vou trabalhar de sol a sol para pagar uma escola muito cara, para que eles possam ser médicos, engenheiros, advogados. Mas o filho quer ser artista, quer viajar e conhecer o mundo. Não damos valor às decisões que nossos filhos possam tomar, nem acreditamos em sua capacidade de tomá-las com discernimento. Não conversamos com eles, nem buscamos caminhos que todos possam trilhar em direção a uma escolha mais verdadeira. Quando eles decidem diferentemente do que imaginamos, nossa frustração se manifesta indignadamente. Como assim? Eu me sacrifiquei tanto por você, que ingrato. Tive a oportunidade de cuidar de uma senhora com demência avançada que havia passado mais de 20 anos na cama, dependente dos cuidados da filha. A filha gritava que a mãe não podia morrer. Eu dei a minha vida por ela, dizia.
Quando tinha 20 anos, estava com o casamento marcado, convites distribuídos, igreja pronta, tudo pago. E ela disse para mim: Você vai me abandonar? A mim, que estou doente e velha? E essa filha largou tudo. Cancelou o casamento, parou de estudar, tudo para tomar conta da mãe. E aí se passaram 35 anos. Essa mulher se perguntava, depois de ter oferecido a melhor parte da sua vida para a mãe, como ela se atreveria a morrer? Que direito tinha de morrer? Claro que para ela a mãe não podia morrer. Em desespero, essa filha me pedia: trate dela, dê morfina, que ela não pode morrer. Entube, faça tudo, porque ela tem que viver. Minha vida depende disso. Essa história é uma história dramática, um extremo de sofrimento. Quando a mãe exigiu que a filha abandonasse a própria vida, a filha não soube dizer que não poderia cuidar dela de outra forma. Aceitou a chantagem e se arrependeu. Mas o arrependimento chegou tarde demais e virou um lamento. Já não havia retorno. Quantas vezes ao longo da nossa vida interpretamos pedidos semelhantes? Mesmo que não com esse grau de dramaticidade, e deixamos de viver nossas vidas em prol da expectativa que alguém tem ao nosso respeito. A verdade é que colecionamos momentos na vida em que tomamos decisões para agradar a outras pessoas. E no final, teremos que fazer o balanço dessas escolhas. Um fato bastante frequente nos hospitais e clínicas de idosos é a severa crítica ao abandono, entre aspas, das pessoas em seu leito de morte. Mas é muito importante não fazer juízo precipitados a respeito da solidão do paciente dentro dos hospitais. Muitas pessoas pensam que alguém que tem câncer ou passou dos 60 anos virou de repente um santo, digno de ser idolatrado e amado pela família inteira. Não é assim que funciona a vida. Abre teu coração agora para isso aqui, ó. Cultivamos a qualidade das nossas relações e este cultivo determinará se vamos desfrutar de boas companhias no fim da vida. Escuta isso com tua alma, ó. Cultivamos a qualidade das nossas relações. Tá aqui, ó. E esse cultivo determinará se vamos desfrutar de boas companhias no fim da vida. Ou se ficaremos sozinhos. Qual é a verdadeira história de cada abandono? Quem é aquela pessoa que está no hospital? Quem seremos nós no hospital? Seremos um imenso poço vazio que só deu e nunca recebeu nada em troca? Se na vida formos um poço vazio ele continuará às portas da morte. Será muito difícil reconstruir relações e viver história de sentido depois de um caminho tão longo, tão difícil, percorrido de forma tão concretamente cruel. É possível que no fim seja possível construir uma relação com os profissionais de saúde. Muita gente morre recebendo o amor das pessoas que cuidam delas. É muito comum que no leito de um hospital, pessoas que foram consideradas difíceis ao longo de toda a vida acabem criando vínculos belíssimos conosco, os cuidadores e os profissionais de cuidados paliativos. Ainda assim, no momento em que alguém no leito de morte percebe que tomou decisões para fazer felizes outras pessoas, pessoas que nada tinham pedido e que, pior, não se satisfizeram com as decisões que ofereceu a elas, o arrependimento vem e dói demais. Uma dor que nenhuma morfina pode aplacar. Sentimentos sem máscaras.
O amor me fere e é debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge o meu coração e por estar via inclinada, eu ponho o amor no pilão com cinzas e grão roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. Adélia Prado. Outro arrependimento que a enfermeira Brown menciona em seu livro é que percebo na minha prática cotidiana diz respeito a demonstrar sentimentos. Browne fala de amor, especificamente, mas eu entendo esta definição para os sentimentos em geral. Mesmo aqueles considerados ruins, somos criados e educados para controlar a expressão dos nossos sentimentos. Para isso, usamos máscaras e disfarces. Para sermos aceitos, ouvidos e compreendidos, nos tornamos capazes de esconder muito do que sentimos. Acreditamos que ocultar sentimentos pode nos proteger. Ao longo de nossa vida, no convívio com o outro, sentimos muita dor. Por isso, criamos estratégias para nos defendermos do próximo sofrimento. Fiz isso e me machuquei. E não quero que aconteça de novo. São pensamentos recorrentes que nós temos. De maneira tola, agimos como se todas as pessoas que passam pelo nosso caminho fossem clones da primeira pessoa que nos machucou. Temos a tendência a acreditar que todo mundo é igual. Há quem pense que o mundo inteiro está sendo pago para lhe fazer mal. Não é isso. Nem mesmo o nosso inimigo dedicaria a vida a essa missão. Todos querem ser felizes, mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal desejam o mesmo que nós. Uma vida feliz, plena de realizações. Esta talvez seja a maior libertação que a filosofia budista me trouxe. Compreender que todos querem ser felizes. Os piores e os melhores seres humanos têm esse desejo em comum comigo. Aprendi que não existe ninguém no mundo que nasceu só para me fazer infeliz. Quando temos medo da exposição, não dizemos o que sentimos, colocamos a máscara ao longo da vida, colecionamos máscaras e usamos as que mais se adaptam ao nosso estilo. Se queremos ser aceitos, usamos a máscara de bonzinho, de solícito. Estamos sempre prontos a ajudar. Todos podem contar conosco. Somos adorados. Então, chega no momento em que tiramos a máscara e todo mundo nos vê. Estamos nus de corpo e alma. Se fomos bons só para agradar, então terá chegado a hora de entender que precisaremos ser bons de verdade para enfrentar a solidão do fim da vida. De alguma forma, a verdade sempre aparece ao longo das nossas relações, mesmo que nós mesmos não percebamos que estamos sendo falsos. A outra pessoa acaba por perceber. Nesse momento, ficamos sozinhos na história. E existem muitas histórias assim no hospital. História de pessoas que ajudaram muita gente que agora se encontram ali sozinhas. Mas elas ajudaram com um único objetivo, o de se sentirem seguras. Não construíram relações. A busca de segurança dentro do afeto é um buraco negro. É possível encontrar tudo ali, menos afeto verdadeiro. Usamos a máscara das boas relações e, no fim das contas, o que encontramos é a contracapa da nossa marca. Quando escolhemos não demonstrarmos afeto como estratégia de defesa, isso traz arrependimento porque vivemos experiências e sentimentos muito intensos internamente. E os mantiveremos presos dentro de nós. Privamos o outro de compartilhar nossos grandes vulcões de transformação, ignorando a verdade de que o encontro é o que nos transforma. O encontro com as próprias expectativas, com as próprias reflexões, com os livros de autoajuda, as revelações que nos vêm durante uma palestra.
Nada adianta se não houver a troca com o outro. O mundo interior não tem grande potencial de transformação. O que tem grande potencial de transformação é o encontro verdadeiro com o outro, porque de outro ser humano, talvez recebamos as chaves de algumas portas fechadas dentro de nós. Portanto, portas que guardam grandes revelações e segredos a nosso respeito. Eu posso ter a chave para abrir o seu coração. Posso ter a chave que abre o comportamento da raiva. Quando você me vê, só pensa no quanto sou insuportável. Assim não é agradável me encontrar, porque você sente raiva. Da mesma forma, há pessoas que abrem espaço dentro de nós, revelando amor, paz e alegria. Todas essas emoções já habitam a nosso coração. Não posso lhe levar nada que você já não tenha. Ó, quando eu reconheço algo em alguém, é porque eu tenho aquilo. A PNL explica muito bem isso. Ou seja, eu não posso levar nada a alguém que aquela pessoa não já tenha aquilo dentro do seu coração. Posso levar algo que você ainda não sabe que tem, porque tenho a chave. Eu ou outro ser humano, mas alguém fora de você, fora de nós mesmos. Para mim, isso fica muito claro nesses encontros com a morte de quem cuida. Todos temos dentro de nós a essência da consciência através da morte. Se eu conseguir abrir a porta certa, todos encontrarão o mesmo que eu. A expressão do afeto e o que transforma é o que transforma. E, e nos sentimos plenos na vida se formos instrumentos de transformação. Não importa se esses afetos são ou não são bons. Fazer julgamentos de valor sobre o que sentimos, dizer a nós mesmos isto é bom sentir ou isto não é bom sentir, pode ser muito perigoso nos tempos finais. Devo torcer pela morte da minha mãe, devo torcer pela morte da minha mãe? Posso sentir ódio do meu pai? Quero que essa pessoa que eu deveria amar tanto morra? São emoções que brotam espontaneamente, sem controle. E por meio do pensamento, tentamos selecionar e decidir na consciência se são bons ou ruins. Se podemos ou não sentir. Então, acreditamos que demonstrar afeto bom é válido, bonito e simpático. E demonstrar afeto ruim não é válido, nem bonito, nem simpático. Só que muitas vezes é por meio de afeto ruim que a transformação realmente se dá. Nem sempre alcançamos as pessoas ou somos alcançados pelo caminho suave da alegria. É possível, e não estou dizendo que o sofrimento é o único caminho, mas é bem possível que o sofrimento tenha uma capacidade indiscutível para transformar. Os grandes dramas humanos são muito semelhantes. Estou magoado com a maior parte das pessoas aqui, mas ninguém sabe. É um deles. Estou com muita raiva de você, mas não vou te falar. É outro. Não quero falar porque não consigo, não lido bem com conflito. É igualmente comum. Quando não demonstramos o afeto, ele fica guardado dentro de nós. A energia do afeto não evapora, especialmente quando esse sentimento parte de relações próximas. Processo de tentar curar sentimentos ruins, de fazer uma espécie de relacionamento de reciclagem interna, gera resíduos tóxicos e muitas vezes não nos damos conta disso. O tratamento mais curativo que existe é a expressão honesta do que sentimos. É preciso entender também que ter inimigos não é de todo ruim. Às vezes, é por meio deles que encontramos força e coragem para superar obstáculos. Nossos amigos nos amam como somos. Acreditamos que daremos aos nossos amigos o nosso melhor, mas muitas vezes são os inimigos que exigem o melhor. Queremos ser mais felizes, ter mais sucesso, mais força, mais tudo.
frente aos nossos inimigos, precisamos demonstrar uma força inacreditável. Situações de conflito nos colocam diante de sentimentos difíceis e de pessoas que, aparentemente, nos causam mal. Esses confrontos podem ser uma grande fonte de transformação, ao impulso para descobrirmos a potência que temos dentro de nós. Não me refiro à vingança, mas sim a uma capacidade de nos apropriarmos da nossa força interior, mesmo quando demonstramos um afeto com o qual é difícil lidar. Oferecemos a pessoa do outro lado da ringue, do outro lado do ringue, a oportunidade de também se transformar. O mais bonito é que, ao agir assim, também nos abrimos para a transformação. Sentimos a dor, podemos curar a alma lacrada dentro da mágoa. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Quem deixou a ferida aberta morreu mal. Chegará ao final da estrada em frente ao muro final, arrependido por não ter demonstrado afeto por pessoas que podem ter partido antes. A mãe, o filho, a esposa. As chances que perdemos de demonstrar o que sentimos de verdade chegam com toda a força no fim da vida. Mas, se ainda há tempo para demonstrar esse afeto, e se fizermos isso, é lindo viver essa experiência. Trabalhar para viver, viver para trabalhar. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, essa frase é excepcional, gente, do Caio Gibran. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentai-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Essa frase é excepcional. Outro arrependimento diz respeito a ter trabalhado muito. Mas a gente vai deixar esse terceiro arrependimento para a nossa próxima. E eu acredito que o nosso próximo encontro já é para a gente finalizar essa leitura incrível. Então, eu vou descansar aqui a voz, tá? E vocês agora vão deixar transbordar o que tem aí no coraçãozinho de vocês, tá bom? Então, nós estamos no outro, nós paramos no que diz respeito a ter trabalhado muito. Esse aqui a gente vai deixar no nosso próximo encontro. Então, agora está com vocês. E aí, o que foi que você aprendeu hoje, que você vai aplicar já a partir desse momento, já está aplicando na tua vida? Diz aí. Gente, eu estava aqui extasiada com o capítulo, que tem muitos pontos importantes que esse capítulo traz para a gente, e eu fui anotando. Mas bem no capítulo 124, quando ele diz assim, quem é Deus para nós? E aí, nada acontece por acaso, né? Eu sou dessa visão. Eu estou lendo esse livro, que é meu livro de cabeceira. Não sei se está dando para dar uma olhadinha para vocês nas horas que eu vou dormir. Antes de dormir, eu dou uma livro chamada Rubem Alves, A Grande Arte de Ser Feliz. E aqui, numa parte do capítulo dele, ele vem falar sobre esse ponto do capítulo 124, da página 124, quando ele fala que Deus é para nós e a morte é um ato sagrado. E aqui nesse conto, que é chamado de Sem Contabilidade, ele fala sobre o essencial é saber ver. E nisso ele coloca uma parte fantástica, quando ele diz que cada um de nós pintamos Deus como queremos. E aí ele fala uma frase que eu marquei, ele vem falando de vários pensadores filósofos nesse conto, mas ele diz um ponto assim que eu achei fantástico de ler para vocês. Os olhos são pintados, os olhos são pintores. Eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. Olho luminoso vê mundo colorido.
olho trevoso vê mundo escuro. E ele fala, em relação a Deus, disse Ângelo Silencioso, o olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. E aí ele vem trazendo, né? E assim Deus virou vingador, que administra o inferno, inimigo da vida, que ordena a morte, eunuco, que ordena a abstinência, juiz que condena, carrasco que mata, banqueiro que executa débitos, inquisitor que acende fogueiras. Aí ele vem falando, né? E aí ele diz assim: cada ser humano é um altar onde quer que esteja. E ele finaliza esse conto, que foi o que me chamou bem a atenção e queria trazer nesse ponto, é que ele fala que a gente pinta um Deus, cada um de um jeito, né? De forma como nós enxergamos. E aí a autora, ela vem trazendo já no finalzinho, né? Esse Deus mesmo de cada um, que cada um pinta, né? Que cada um vai se colocando. Esse Deus para mim é de um jeito, para outra é de outro. E aí ela fala assim, esse julgamento. Eu acho fantástico porque o Rubem Alves, ele também trata nesse livro A Grande Arte de Ser Feliz, é o tempo todo cheio de contos, onde ele desfruta das questões por ele ser religioso, né, assim, vindo dessa questão religiosa da Igreja Católica. Então, ele traz que esse fim de tudo, esse olhar, como a gente vê, inclusive, a morte, é que vai traduzir a vida dentro de nós. E eu acho que a autora, ela traz isso em cada parágrafo deste capítulo. Porque a gente vai ficando assim, quando ela diz assim, aí nos 5 arrependimentos, eu fiquei assim, me lembrando e olhando. Eu fiz muitas visitas em asilo, e todas as vezes que eu fui no asilo, um que mais me mexeu profundamente foi uma senhora chamada Dona Clara, no Asilo Medicidade de São Francisco. E ela é muito parecida com a história dessa filha, né, arrependida no final, né, com relação da dedicação à mãe, por uma escolha, né, não uma escolha muito certa. E aí Dona Clara dizia assim, a gente ficava, eram 3 jovens, era eu mais 2 amigas, a gente ia visitar, e ela falava todas as vezes que a gente chegava lá. Ela dizia assim, olha, vocês não vão fazer com os pais, com as mães de vocês, o que os meus filhos fizeram comigo. Ela toda vez repetia a mesma frase. E dizia, ó, eu tô aqui, vivi a vida, eu deixei de viajar, e contava tudo e dizia no final, por causa dos meus filhos. E hoje estou aqui. Nenhum deles vem me visitar. E ela contava toda vez essa história. Até que um dia, eu muito curiosa, tinha o quê? Eu tinha acabado de chegar em São Luís, estava com uns 20 e poucos anos, acho que eu estava com 1 ano morando aqui. E aí eu fiz essa pergunta para a Dona Clara, tanto que ela não esqueci do nome dela. E aí ela disse assim, eu disse, Dona Clara, me diga uma coisa, os seus filhos moram aqui? Ela disse, moram, eles moram muito bem, ela acho que já com uns 70 e poucos anos, não era muito idosa. E eu disse assim, e eles não vêm lhe visitar? Ela disse, só no Natal, no Dia das Mães, é que eles lembram de mim. Aí vem aqui, traz um presente, alguma coisa. Aí eu, muito curiosa, ela se lamentando, falando isso, aí eu tinha uma assistente social no asilo, e eu, muito curiosa, fui e perguntei para ela, me conte um pouquinho a história da Dona Clara, porque toda vez que a gente vem aqui, ela repete a mesma coisa. E ela disse que os filhos só vêm aí a assistente social, não sei se o nome dela era Célia, ela disse, ela conta isso realmente para todo mundo. Mas não é bem assim a história, não. Olha só. Aí eu disse, como é essa história dela? Ela disse, olha, ela foi uma mãe muito carrasca dos filhos. Os filhos vêm aqui sempre, só que os filhos constantemente não estão presentes com ela, mas vêm quase toda semana, os filhos vêm aqui. Mas quando os filhos vêm, ela não para de brigar com os filhos, de reclamar e de dizer que tudo que ela fez por eles, e eles cansam de ouvir essa história. Ou seja, a mãe, né, Dona Clara, arrependida do tempo que se dedicou, como ela dizia, eu nunca fiz uma viagem por causa deles. E aí a assistente social dizia que os filhos sofriam por isso, porque todas as vezes que elas vinham, eram só 3 filhos, ela contava e jogava na cara deles que tudo que ela estava vendo, inclusive dela ver, era por causa deles. Então, ao livro, já no finalzinho, ela coloca isso, né, do arrependimento. E realmente, e aí eu anotei essa frase, para finalizar aqui minha fala, foi quando ela diz
diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. O que está diante dos nossos olhos vai estar diante do nosso coração no fim das nossas vidas, né? E Exatamente. a energia do afeto não evapora, né? Não, Não não. é Fica represada aí represada. e causa muita dor. Muita dor. Essa conta, ela vai ser cobrada na sua finitude. Nessa vida. Nem que seja nos momentos totalmente finais. Se você tiver uma finitude daquela que, por exemplo, um acidente grave, segundos antes vai passar esse filme na sua vida, vai reorganizar para reestruturar e essa energia que ficou represada do afeto gera essa sensação de cobrança. Vamos escutar a Lucy. Bom dia, gente. Bom dia. Olha, é fantástico o livro. A escritora, ela foi de uma felicidade muito grande em tratar um assunto tão doloroso de uma forma tão leve, Tão né? leve. Foi fantástico. E hoje vai ficar em mim a reflexão da seguinte frase que você leu aí: portas fechadas dentro de nós e o outro abre, porque na revelação dos sentimentos é que encontra-se as chaves. Então, quantas pessoas a gente evita porque essa pessoa tem a chave que vai abrir o meu sentimento e que eu não quero, E a entendeu? gente, às vezes, ainda bota a culpa no outro, né, Lucy? Achando Sim. que, E você é ai, culpado, fulano porque me faz. está me causando esse sentimento. Muito profundo, muito, muito mesmo. E eu vou levar isso aqui para minhas meditações aí por um longo período. Perfeito, a questão da aplicabilidade, né? Tudo que a gente viu aqui hoje é aplicável no nosso dia a dia, né? É aplicável de verdade. Então, se a gente transfere esse olhar para o que eu posso melhorar, para o que eu posso aplicar, e até a nível de teste mesmo, tá, gente? Sim, Não precisa a gente buscar a exatidão, porque a vida não é exata. isso, basta observação, né? Basta Então, observação. você testa, age daquele jeito e testa, vê o resultado que aquilo gera. Porque como que isso reverberou dentro de mim? Qual foi o resultado que eu tive? Como é que o outro me olhou em relação a isso? Vamos pegar um exemplo prático. Todos nós temos pessoas na nossa vida que a gente não se relaciona muito bem. Sim, E quantas vezes você já parou e pensou assim, poxa, eu poderia fazer esse movimento aqui? Não, mas será que a pessoa não vai achar que eu estou sendo idiota, que eu estou sendo boba? E piegas. vem piegas, vem uma vontade de você curar aquilo, porque tem um lado afetuoso, né? Porque a É, gente só sofre pelas pessoas que a gente tem afeto, que a gente tem vínculo afetuoso. Às vezes um irmão, às vezes um cunhado. Então, são pessoas do nosso convívio, certo? São pessoas do nosso convívio. Eu lembro muito bem que eu tive uma paciente que ela veio aqui, ela era do meio, e desde que ela fez a escolha dela do casamento, teve um conflito entre o marido dela e o irmão mais velho, e então eles não se falavam. Por eles não se falar, ela se afastou do irmão mais velho. Porém, chegou a uma determinada fase da vida dela que ela percebeu que isso fazia muita diferença na vida dela, ela não se relacionar com o irmão mais velho. Então, ela veio buscar a terapia. E durante o processo de terapia, nós fomos construindo esse movimento dela, olha só, em buscar esse irmão. E ela foi construindo isso durante o processo e ela foi viver a experiência. Então, imagina para uma pessoa já estar separada do irmão há mais de 15 anos e começar a construir esse movimento, a quantidade, isso foi fala dela mesma, ela falou, Celiane, eu estou curando em mim isso. coisas que eu achava que não tinha nenhuma relação com isso. Minha vida está fluindo de uma forma, inclusive, o meu relacionamento está melhorando. E eu sei que isso tem a ver com essa jornada. Então, ela se organizou, se preparou emocionalmente, porque estava associado a isso
mágoa, revolta, ela não conseguia falar muito bem, ela chorava logo, então ela começou a esconder. Ou seja, a energia do sentimento, do afeto não evapora. Estava lá, tudo guardado. E aí ela ligou para ele um dia, inesperadamente, que ele jamais imaginou, 15 anos, ligou para ele e falou: Meu irmão, você tá em São Luís? Ele disse que estava. Ela disse: Olha, eu gostaria muito, mas muito, de encontrar você. E ele topou. E Olha que eles foram. recuperação, né? E ela foi encontrar com ele. Lá eles conversaram, falaram dos sentimentos, tudo. Depois que terminou, ela disse que ele olhou para ela e disse assim: hoje, você conseguiu concretizar algo que eu sonhava constantemente. Porque Exatamente. você é minha irmã do coração. Então, às vezes, o que falta é só uma das partes fazer um movimento, Um porque gesto. agir efetivamente. Então, Isso. eles foram reconstruir isso, né? Se encontraram a primeira vez e ela disse: agora eu preciso ir trabalhando isso de forma inteligente, porque ele tem filhos, ele tem uma esposa, e tudo isso a gente sabe que tem uma interferência. Então, ela foi trabalhando isso de forma gradativa, né? E recuperou esse relacionamento com o irmão mais velho, que é dentro do sistema algo poderosíssimo. Nós não podemos, não devemos excluir a energia dos irmãos, principalmente quando é o mais velho, que chegou primeiro, que tem precedência, e isso atrapalha o fluxo da vida, tá? Então, esse exemplo é para a gente perceber que, às vezes, a gente espera só que o outro faça. Isso. E o outro está esperando o gesto da gente. E se ninguém faz, não acontece nada, Fica tá? parado. E Exceliane, oi. aproveitar o gancho, eu queria fazer um ponto aqui que o texto fala, e até para você trazer um pouco de esclarecimento também. Quando ela fala no texto assim, cultivamos a qualidade de nossas relações e esse cultivo determinará se vamos desfrutar de boas companhias no fim da vida ou se ficaremos sozinhos. E aí depois ela fala sobre criarmos as estratégias para nos defendermos, né? É, essas estratégias de nos defendermos que está no nosso inconsciente de alguma forma, né? E aí acaba trazendo o sofrimento, né? Porque a gente quer se defender, e aí vem também a questão dentro do nosso inconsciente, aquelas memórias, né? Aqueles relâmpagos de memórias, como você acabou de falar, do exemplo dessa irmã. E eu queria trazer isso assim: quando você, de alguma forma, esses relances vêm muito distante de algo que te incomoda, que está lá e que você às vezes acha até que é um pensamento, alguma coisa que não tem nada a ver. Seria um pouco desse inconsciente trazendo algo do passado ou algo que você já viveu, que não está na superfície, mas está muito profundamente, e aí teu inconsciente vem e traz esses pequenos relâmpagos de uma forma de você trazer isso à tona para ser sarado, para ser curado. É mais ou menos. Sim. É, na verdade, você precisa pesquisar o sentimento que está associado a isso. Às vezes, de verdade, você nem precisa acessar o fato especificamente. Você acessa a emoção que está associada ao sentimento. E a partir do momento que você remodela esse sentimento, pronto, é o que a gente precisa. Porque é esse sentimento, é essa emoção associada que gera uma sensação. Então, é essa sensação que a gente precisa lidar. Por que que a gente precisa cuidar das nossas relações ao longo da vida para a gente usufruir no final dela, dessas relações? Justamente pelos sentimentos causados. É por isso que cada vez mais as didáticas de criação de filhos traz como é que eu diria, o pensamento de que a agressão física ela causa algo muito danoso na criação, né? Ela faz uma marca de que se aquele indivíduo não buscar ao longo da vida
curar isso e só vai curar de forma terapêutica, ele vai, de alguma forma, reproduzir isso para devolver isso a quem entregou isso a ele quando ele tiver a oportunidade. Então, filhos que foram agredidos, né, verbalmente, torturados psicologicamente, filhos que foram agredidos fisicamente pelos pais, gente, bem entre aspas mesmo. Você agora é aqui bem, como é que eu diria, dramática. Todos nós temos a oportunidade de devolvermos para as pessoas aquilo que a gente recebeu delas, independente de grau de parentesco. Então, assim, a pessoa precisa estar num grau de evolução, de autoconhecimento, de inteligência emocional, porque ela vai devolver aquilo que ela recebeu se ela não tiver dentro desse fluxo de crescimento, tá? De prática de auto-perdão, de perdão, de outras coisas mais. Então, quando a gente diz Masulo, ele frisa isso muito bem. Ele, às vezes, em algumas formações, ele pede para alguém levantar a mão, alguém que viveu essa experiência com os pais, que foi agredido fisicamente, psicologicamente. Aí algumas pessoas dizem assim: ah, eu vivi tudo isso aí e nem por isso eu odeio o meu pai, nem por isso eu faço isso assim, assim, assim com meu pai. Não, pelo contrário, eu respeito, eu admiro e tudo. Aí ele faz um desafio. Aí ele diz o seguinte: eu duvido que até hoje você tenha parado na frente do seu pai, tenha olhado dentro dos olhos dele e tenha dito assim: eu te amo verdadeiramente. Muita gente eu já vi se acabando de chorar só em mais um falar isso. E aí eles acabam confessando que até têm vontade, mas não têm coragem de fazer isso. Por quê? São magoados verdadeiramente por as pessoas que mais amam. Então, imagina quando essas pessoas estiverem ali dependendo, entre aspas, ou precisando de muito cuidado. A pessoa vai, ela pode dar, mas ela não vai dar com integridade. Vai chegar uma hora que eles vão uma semana visitar e vão passar 3 semanas sem visitar, certo? 3 semanas sem visitar, né? E eu não vou muito longe, não. Eu tenho uma família muito grande. O meu pai, a família dele, eles são 13, 14 irmãos. O meu pai teve um pai, o meu avô paterno, muito severo, aquela criação da roça, do interior, que filho é para trabalhar, né, produzir tudo. E um dos irmãos do meu pai, que faleceu inclusive o ano passado, né? Ele foi um irmão que era um irmão que se rebelou contra essa criação do pai, então ele foi um irmão mais sacrificado, agredido fisicamente. Meu pai contava que o meu avô batia de rei, né? Que é aquela corrente que bate em animal, batia nos filhos com aquela estrutura de couro, que é um negócio assim absurdo, né? E esse irmão dele era um irmão que se rebelou, né? Que era a história do treimoso, desobediente. Então, meu avô castigou muito ele quando ele era criança e adolescente, certo? Quando o meu avô morreu, o pai dele, ele não foi no velório e nem no sepultamento. E fez questão de dizer para todos os irmãos que ele, por que que ele ia viver aquela experiência? Se aquele homem tinha maltratado ele muito, então por que que ele ia lá? Então, assim, se meu avô não tivesse a quantidade de filhos que tinha, se ele tivesse só aquele filho, ele teria sido abandonado por aquele filho e foi, certo? Por quê? Porque dentro daquele ser humano que não estudou, que não evoluiu, que não fez nada, só tinha mágoa. Mágoa. Agora, o que que aconteceu com a morte do meu tio ano passado? Vocês sabem o que que aconteceu? Ele repetiu o mesmo ciclo. A gente só dá aquilo que a gente tem. Ele teve um filho, o filho mais novo, ele morreu sem falar com o filho, mas o filho estava no velório. Pelo menos já mudou alguma coisa. E o filho
Quando percebeu que ele teve um AVC muito grave, o filho foi no hospital, mesmo sem ele falar. O filho foi e pediu perdão a ele. Pai, me perdoa. A gente está esse tempo todo sem se falar e tudo. Ele virou para o filho e disse para o filho: Por mim, você não está perdoado. Só se peça perdão a Deus, porque eu não te perdoo. Então, ele morreu com a ausência de um filho pelo lado dele, porque o filho estava lá e disse para mim, eu fui no velório desse meu tio e disse para mim, minha prima, eu fiz a minha parte. E eu entendo o meu pai. Se ele não foi capaz de perdoar o pai dele, quem é eu como filho para receber esse perdão dele, né? Então, imagina. Então, a gente precisa estar o tempo todo ampliando a nossa consciente e buscando cada vez mais zerar os julgamentos. Porque esse julgamento que nós fazemos, os pré-julgamentos e os julgamentos, gente, isso causa uma cegueira na gente absurda. Porque a gente julga com a lente das nossas verdades, das nossas crenças, do que a gente acredita, e a gente não enxerga o outro. E aí, para a gente fechar esse entendimento, eu quero deixar essa frase que ela traz brilhantemente no livro. Não é Deus que mora em nós. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, não é Deus, olha só, que mora em nós, não. Deus está onde? Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. A gente se sente poderoso quando a gente fala isso, né? Mas ela traz essa clareza. Não é Deus que está dentro de nós, é nós que estamos dentro de Deus. Ó, nós é que estamos dentro de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança. Nós é que estamos dentro de Deus. Independente de ser pessoa boa, de ser pessoa ruim, nós estamos dentro de Deus, porque nós somos filha dele. Isso é tão expansivo dentro do pensamento sistêmico. Você não é 50% seu pai, 50% sua mãe? Então você não está dentro do seu pai, é seu pai que está em você. Quando a gente expande isso para a criação, o que que acontece? Nós estamos dentro de Deus. E acabou, tá? Então amplia isso. Isso faz a gente grande, faz ou não faz, gente? Se a gente olha para a nossa essência, perfeito isso. Um beijo no coração de vocês. Bora tirar nossa foto e até o nosso próximo encontro. Além de nos fazermos grandes, nos fazemos prosperar, já que prosperar é uma decisão. E eu quero o seguinte, agora abra as câmeras aí, quem tiver com a câmera fechada, para depois não se arrepender de não, na hora da foto lá dizer, bota lá no grupo, eu nem saí na foto, negreiros. Se prosperar é uma decisão, eu estou feliz porque eu estou decidindo prosperar. 1, 2, 3, feliz! Tchau, tchau.